Oi pessoal, tudo bem? Então voltamos aí com a nossa videoaula a respeito do trabalho numa perspectiva histórica e nós estávamos falando sobre as mudanças de mentalidade. Veja que o século XVI ele vai trazer algumas mudanças no pensamento europeu e uma mudança bastante significativa nessa visão a respeito do trabalho está muito relacionada à religião e religiosidade. Como nós vimos, a religião católica ela era predominante na Europa Ocidental, exercendo um papel tanto no âmbito das ideias, tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito político. Então a Igreja Católica ela tem uma força muito grande, os papas do período, bispos, cardeais, enfim, toda aquela hierarquia da Igreja Católica tem um grande poder e influência sobre as decisões e sobre a vida das pessoas. É nesse contexto, então, do século XVI que começam a pipocar uma série de contestações à visão católica de mundo, à visão religiosa. Então, por exemplo, surge um movimento chamado Movimento Protestante, iniciado na Alemanha no século XVI, com Martinho Lutero. Que fique bem claro, e vou abrir um parênteses aqui, que contestações àquilo que a igreja fazia e que era visto que eram erros, existiram durante toda a Idade Média. A questão é que agora há condições históricas para se contestar a igreja, tá certo? Então, é nesse contexto que surge Martinho Lutero, que vai pregar na porta da igreja onde ele era pároco, 95 teses contrários ao Papa, contrários à Igreja Católica. Isso causa uma revolução, porque essas 95 teses, esse texto do Martinho Lutero fazendo essa crítica e tantos outros que ele vai produzir, começam a chegar de uma maneira mais rápida por várias partes da Europa, graças ao advento da imprensa. Então começa a partir da Alemanha, da região da Alemanha, ainda não existe uma Alemanha politicamente formada, mas na região da Alemanha, o Gutenberg desenvolve a imprensa de tipos móveis, o que possibilita a produção de textos em larga escala, e esses textos começam a serem difundidos. Aí, o que acontece com a obra do Martinho Lutero? Essa obra do Martinho Lutero vai chegar na França, vai chegar na Inglaterra, chegar se espalhar pela Alemanha, enfim, por toda a Europa Ocidental, vai receber esses textos. Em alguns lugares, isso vai impactar de uma forma mais intensa, levando outros pensadores a questionarem. É o caso da Suíça, onde o pensador religioso João Calvino, que era francês, mas se estabelece na Suíça, na cidade de Genebra, ele começa a dar a sua própria interpretação a respeito das críticas feitas por Martinho Lutero à Igreja Católica, e ele vai desenvolver uma doutrina diferenciada, que nós chamamos de calvinismo. Tá? Por que eu estou falando de calvinismo? Porque eu estou falando de religião nesse contexto de trabalho e educação. Porque o que nós mencionávamos era a questão da mentalidade a respeito do trabalho. Lembra-se disso, Então estamos vivendo um momento de mudança nessa mentalidade. Com o pensamento de Calvino sendo bastante, como que eu posso dizer, bastante sucinto, e talvez vai faltar algumas informações que precisam complementar isso que eu vou falar para vocês, então vale a pena se aprofundar um pouquinho mais no tema para entender bem, mas em síntese, o que o Calvino está dizendo? A grande discussão naquela época que trouxe Lutero, trouxe o Calvino e outros reformadores à pauta de discussão é a questão em relação à salvação. A Igreja Católica atribuía e associava a salvação da alma das pessoas às boas obras, às obras que a pessoa fazia, ou o que a pessoa fazia. Respeitar os sacramentos, respeitar a Igreja Católica, fazer boas ações, como dar esmolas, cuidar dos pobres, das viúvas, enfim, tudo aquilo que era uma ação poderia levar a pessoa à salvação. O Lutero vem contestar isso e ele diz, tudo bem, essas ações elas podem e devem acontecer, mas o que leva à salvação de uma pessoa não é as obras, e sim a fé. Perfeito. Ok? Estou sendo bem sucinto, tá bom? Vem o João Calvino e fala o seguinte, concordo com Lutero, são as obras. Mas aí ele trouxe um elemento a mais. Ele falou, mas as pessoas já estão predestinadas por Deus, antes mesmo do seu nascimento, a serem salvas ou a não serem salvas. E como que eu sei que uma pessoa foi salva ou uma pessoa não foi salva? Pelos reflexos que essa pessoa transmite em sua vida, pelas consequências das coisas que acontecem na sua vida. E uma dessas consequências, uma dessas características era valorizar o trabalho. O trabalho passa a ser entendido pelo Calvino e pelos seus seguidores como uma demonstração da satisfação de Deus com a pessoa. Então a pessoa que trabalhava, ela prosperava.
E essa prosperidade dessa pessoa é um indicativo da sua salvação, que já estava predestinado. Parece meio complexo, né? Mas, em síntese, é importante entender que a visão que Calvino traz, e vários outros reformadores, no contexto da Reforma Protestante, que se estabelece em muitos países, como a própria Suíça, né, do Calvino, a Alemanha, em própria Inglaterra, e os Países Baixos, Holanda, Bélgica, enfim, os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, que vão ter uma população de maioria protestante, eles seguem essa visão de Calvino associando o trabalho árduo, né? Depois a gente vai ver que há uma diferenciação nesse trabalho, tá? Mas o trabalho passa a ser associado a algo positivo e não mais a uma punição ou a algo negativo. É desse momento que começa a ter sentido a expressão, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho dignifica o homem, né? Então, todas essas frases feitas, né, obviamente não são as frases feitas na época, né, mas que traduzem um pouco da nossa era, elas começam a ter sentido nesse contexto, né, em que o trabalho volta ou passa a ser valorizado, né? E obviamente a gente vai perceber que principalmente essa doutrina calvinista que eu acabei de falar para vocês, ela vem apoiar, né, a mentalidade da burguesia. Tanto que é a burguesia que vai abraçar esses valores, né, e vai começar a transmitir eles como os valores reais dos cristãos, os valores reais, né, do trabalho. Para nós, até hoje, que sofremos o impacto disso tudo, nós temos muito na nossa mente esse tipo de valor, né, em que o trabalho dignifica o homem. Né? Então nós temos orgulho de dizer que somos trabalhadores. Né? Mas é importante entender que esse discurso de valorização do trabalho, muitas vezes ele acontece num contexto de exploração desse trabalho. Né? Porque não é todo trabalhador que prospera, não é todo trabalhador que tem sua vida dignificada. Né? Mesmo trabalhando muito, e isso é uma realidade que nós vamos perceber na nossa sociedade, é que mesmo trabalhando muito, muito, muito acima das horas legais que são estabelecidas pelos governos, as pessoas não enriquecem. E por que isso acontece? Porque nós estamos inseridos num sistema, né, que mais à frente na nossa história vai ser chamado de capitalista, em que ele divide a sociedade em dois grupos. Né? Um grupo que detém os meios de produção, ou, em outras palavras, simplificando, os que têm as máquinas, os que podem fazer algo para que seja produzido e vendido, e aqueles que vão operar essas máquinas, né? e que não vão receber todo o equivalente a todo o trabalho que se empenharam, ok? Mas isso aí vai ficar para a nossa videoaula, para a próxima videoaula, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das relações de trabalho a partir do pensamento ou a partir do sistema capitalista. Ok, gente? Um abraço. Até lá.